mundo, cerca de 2,18 bilhões de pessoas se dizem cristãs, fiéis das duas maiores tradições religiosas que conhecemos, o catolicismo, incluindo aí os ortodoxos, e o protestantismo. Os dados são de uma pesquisa americana. O Brasil é um país laico, ou seja, é neutro no campo religioso, mas é assegurado na Constituição Federal de 1988, no artigo 5º, a cada cidadão o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na lei também a proteção aos locais de cultos e liturgias. No país, os cristãos são maioria. O cristianismo é uma religião monoteísta, centrada na vida e nos ensinamentos de Jesus de Nazaré, tido como o Filho de Deus, o Senhor, o Salvador. O cristianismo ortodoxo é o mesmo cristianismo romano, é o mesmo cristianismo, o conhecimento que nós temos em todo o mundo. Só que o cristianismo ortodoxo tem um rito chamado bizantino e o cristianismo romano tem um rito chamado latino. Então aqui nós não rezamos a missa, aqui nós celebramos a missa cantada. Cantamos durante o tempo todo, enquanto lá se reza, aqui se canta, porque quando você canta, você reza duas vezes. As igrejas cristãs, elas têm um princípio de fé básico, que é uma fé centrada em Jesus Cristo, né? Isso é que torna a fé cristã singular. Mas, basicamente, a fé em Cristo, a Bíblia como o seu texto sagrado, como a sua base de fé, esses princípios são bem comuns de todas as igrejas evangélicas. São duas correntes budistas mais importantes no Japão, o Shin-budismo e o Zen-budismo, e ambas escolas, tanto o Zen como o Shin, começam mais ou menos no século XII. Por quê? Porque o budismo chega no Japão no século VI, tendo começado na Índia no século VI a.C., ou seja, o budismo só chega no Japão 1000 anos depois de ter começado na Índia. O budismo envolve, acolhe muita diversidade conforme a época e conforme a cultura de cada país. Por isso que se fala hoje no budismo tibetano, no budismo indiano, no budismo chinês, no budismo coreano, budismo tailandês e budismo japonês. O nome Cristo, filosoficamente, significa o todo atrativo. Então, por que Deus tem diversos nomes, tá? Allah é o grande, né? Jeová é o provedor, e assim, né? Cristo é aquele que se santifica, né? E o nome Krishna a gente tem como o ideal, porque todo atrativo é aquele nome que não limita Deus. Deus não é só grande, Deus é todo atrativo. Uma pessoa, para ser todo atrativo, ela tem que ter uma série de qualidades, né? Então, por isso é o nome Krishna, ele é todo atrativo. E os nossos rituais, eles têm esse propósito de fazerem jus à atratividade de Krishna. Hare Krishna é uma escola filosófica, mais que uma religião, é uma escola filosófica que compreende ensinamentos milenares datados de 5.000 anos atrás. Ela é chamada instituição filosófica porque ela propaga que a principal razão da existência humana é se tornar consciente de Deus, é pautar a sua própria vida, familiar, profissional, de forma a que ela tenha consciência de que existe Deus e que nós estamos aqui para servir a uma missão divina. A humanidade conheceu uma frase: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade entre os homens. Então, naquele momento, a plataforma de evolução da Terra foi traçada. A Terra é de paz, mas para que haja paz tem que ter boa vontade entre os homens. E nós, como espíritas, encaramos desta forma. Nós deveremos estar lembrando deste modelo e guia
que nos ensina como devemos viver e, inclusive, para que nós possamos ter a paz que Ele prometeu, aquela tão desejada que está dentro de nós e não fora de nós. O que é o judaísmo? É o modo de vida da tribo de Judá. Então, é uma identidade tribal. É que na Europa, a partir de um certo momento, ficou feio falar de tribo, porque quando você falava de tribo, você ficava menos, digamos assim, moderno, menos esclarecido e aí por diante. Então se criou uma identidade não tribal, e para fazer a identidade ser não tribal, eu pinto de religião. Mas eu já estou desfazendo um pedaço da identidade quando eu faço isso, tá? A palavra emuná em hebraico, ela tem a ver com certeza. Então, assim, certeza tem muito mais a ver com a minha experiência e com ter descoberto o que é certo e sentido o que é certo, do que com me forçar a acreditar em algo que para mim parece estranho, que está meio que no conceito do que a gente percebe fé. Então, emuná, que se traduz para fé muitas vezes do hebraico, mas no sentido tribal é completamente diferente. Emuná tem a ver com eu tenho noção do que vai acontecer, eu tenho certezas do que vai acontecer. Eu tenho conhecimento, portanto. A Umbanda, para nós, aqui nesta casa, é a corrente astral de Umbanda. Uma forma de ver, de pensar e de vibrar dentro de determinados preceitos e que todos conduzem ao fazimento da caridade, da irmandade entre as pessoas aqui nessa orbe, nesse planeta. O islamismo ele é uma religião que veio depois de tantas religiões, há 1400 anos atrás, para fechar o contexto das religiões e para resumir todas as religiões, reconhecendo todas as religiões antes e reconhecer todos os profetas que representaram as outras religiões. Toda a humanidade ela precisa de uma regra, disciplina para viver. Porque Deus Todo-Poderoso, quando Ele criou o ser humano, Ele sempre quer colocar esse ser humano numa senda reta, num caminho que se aproxima ao seu Criador. Então, as pessoas sempre procuram um caminho para a felicidade, caminho para viver dignamente, bem. E esse caminho só se pode buscar através do Deus.